Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Projeto Detalhado de Software. Nesse conjunto de aulas a gente está falando sobre os princípios SOLID e hoje a gente vai dar continuidade ao princípio do Open Closed, né? O aberto e fechado, certo? Bem, o que é esse princípio, né? Continuidade, vamos ver primeiro aqui essa citação do Ivar Jacobs, tá? Eu fiz uma tradução livre aqui embaixo e é basicamente que todos os sistemas eles mudam durante seus ciclos de vida, né? Isto deve ser tido em mente, né, ao desenvolver sistemas que irão durar mais do que a primeira versão. Então você tem que ter em mente que os sistemas eles vão mudar, certo? Eles vão mudar mais cedo ou mais tarde. Você tem que desenvolver sistemas de uma forma que eles não vão funcionar somente na primeira versão. Eles vão ter outras versões, eles vão durar por muito tempo, certo? Então, o que é o princípio do aberto e fechado, né? Então, um software ele deve ser aberto para extensões e fechado para modificações. O que é o aberto para extensões? O comportamento do módulo ele pode ser estendido, né? Ou seja, você pode adicionar novas funcionalidades, né? Estender funcionalidades para atender a novos requisitos que são necessários naquele software, certo? E o que é ele ser fechado, né? Ele ser fechado para modificações. É que o código-fonte de um módulo ele deve ser inviolável, né? Ou seja, ninguém é permitido alterar o código-fonte para atender aos novos requisitos ou modificações. Bem, isso é estranho, né? Como é que eu vou fazer uma alteração, como é que eu vou estender um módulo se eu não posso alterar o código-fonte, né? Então vem essa pergunta, como estender um módulo sem alterar seu código-fonte? Então é justamente nisso que o princípio se baseia, certo? Então vamos ver esse exemplo aqui para a gente tentar entender essa perguntinha aqui, né? Como estender um módulo sem alterar seu código-fonte? Aqui você tem na modelagem aqui duas classes, né? Por exemplo, uma classe cliente e uma classe servidor. E essa modelagem ela atende ao princípio do aberto e fechado? Vamos ver aqui, né? Ou seja, tem que ser aberto para extensões. Então eu posso adicionar novas funcionalidades nessa modelagem aqui? Posso, né? Não vejo nenhuma restrição de não poder adicionar novas funcionalidades, né? Você poder estender o código deles. Agora, ele é fechado, eu posso adicionar as funcionalidades sem alterar o código-fonte do módulo? Não, eu não posso, né? Eu preciso alterar a classe cliente ou a classe servidor se for precisar adicionar alguma funcionalidade, porque eu só tenho essas duas classes. Então, se eu quiser estendê-las, eu preciso alterar o código dessas classes aqui, certo? Por exemplo, se for necessário instanciar um novo tipo de servidor, eu tenho que alterar o código-fonte da classe cliente, né? Eu não tenho como inserir um novo servidor aqui dentro da classe cliente se eu não alterar o código-fonte dela, né? Ou seja, eu preciso alterar a classe cliente para chamar essa nova classe servidor 2, por exemplo, certo? E como a gente poderia melhorar aquela modelagem? Como é que eu faço essa modelagem seguir o princípio do aberto e fechado, né? Do open closed? Então eu posso colocar essa classe abstrata aqui, né? E ao precisar instanciar um novo servidor, eu não preciso alterar a classe cliente e nem a classe servidor, né? Que são as duas que haviam na minha modelagem. Ou seja, eu não preciso mais fazer essa modificação. Então ele é considerado um sistema fechado, né? Então ele é aberto e ele é fechado, certo? Então eu somente vou inserir uma nova implementação da classe Abstract Server, né? Então, o que eu precisar modificar, se eu precisar adicionar novos servidores, eu só vou alterar aqui. Eu não vou alterar na classe cliente, ela vai continuar trabalhando com a implementação, com a interface que está aqui dentro. E eu não preciso alterar o código-fonte dela, né? Isso é que caracteriza o sistema ser fechado, certo? E ele é aberto porque eu consigo adicionar novos servidores, né? Então esse é basicamente o princípio do aberto e o fechado, certo? Esse princípio ele está no coração da orientação a objetos, né? Então estar de acordo com esse princípio é uma das coisas que permite você alcançar os benefícios da orientação a objetos, né? Principalmente a reusabilidade e a manutenibilidade do software. Então, você fazer uso de uma linguagem orientada a objetos não vai lhe garantir que você alcance os benefícios da orientação a objeto, né? Então, você usar uma linguagem orientada a objeto não vai lhe garantir os benefícios da orientação a objeto. Você precisa seguir a modelagem correta, né? Você tem que fazer uma modelagem correta para poder atingir esses objetivos. E como é que você faz uma modelagem mais correta? Você seguindo os princípios SOLID, né? Os princípios GRASP, etc.
Então, para você alcançar os benefícios da orientação a objeto, é preciso você aplicar abstrações, né, e modelar de forma correta, certo? Bem, pessoal, isso foi o princípio do aberto e fechado, tá? E agora a gente vai dar continuidade a falar sobre o princípio da substituição de Liskov. Liskov, não sei como pronuncia direitinho, mas é essa moça aqui, né? A Barbara Liskov. Então, essa aqui é uma citação, né? De quando ela fala desse princípio. E, basicamente, né, se para cada objeto O1 do tipo S houver um objeto O2 do tipo T, onde todos os programas P que usam T, o comportamento de P não é mudado quando O1 é substituído por O2, então S é um subtipo de P. Bem, parece que dá um nó na cabeça da gente quando a gente lê isso aqui, né? Essa é uma tradução, tá? Da citação dela aqui. Mas leia isso aqui com calma, tá? Leia novamente, tente entender o que é que ele quer dizer, que basicamente é isso. Se for possível substituir um objeto O1 por um objeto O2, que são tipos diferentes, né, sem alterar o código, então eu posso assumir que S é um subtipo de T. Ok? Vamos tentar ver esse exemplozinho aqui. Aqui eu tenho um método, né, que é o de desenhar forma, né, draw shape. E o código acima ele viola o princípio de Liskov, né? Por que ele viola? Vamos ver o que ele faz, né? Eu tenho um if aqui, se o tipo de S for igual ao tipo do quadrado, desenho o quadrado. Se não, se o tipo de S for igual ao tipo do círculo, desenha um círculo. Veja, o que é que a gente pode ter aqui como uma modelagem não tão boa, né? Vejam que a gente está comparando os tipos de forma direta, né? Ou seja, eu estou invocando aqui o tipo quadrado, o tipo círculo, para poder comparar. Isso aqui não é muito viável, né? Porque se você aumentar a quantidade de tipos, por exemplo, para 10, para 15, para 20 tipos, você vai ter que botar mais ifs e elses aqui nesse bloco de código. Isso não é legal, né? É melhor que você consiga fazer isso de forma automatizada, né? Você consiga validar o tipo sem precisar setar manualmente o tipo aqui no código, tá? Então é necessário que o programa P, né, o código acima, conheça todos os tipos de objetos e, além disso, é necessário alterar o código para inserir novos tipos de objetos. Então, viola lá aquele princípio do aberto e fechado, né? Ou seja, eu preciso modificar o código para poder estendê-lo. Então, viola aquele código que também está relacionado com o princípio da substituição de Liskov, né? Como é que a gente pode melhorar aquele código, né? Como é que eu posso melhorar isso aqui? Você pode fazer essa divisão, né? Como eu já falei. E para ficar mais claro, vamos ver esse outro exemplozinho aqui, tá? Por exemplo, veja que a gente tem a declaração de uma classe dispositivo de transporte, né? Essa classe ela tem um nome, né? Tem um método para resgatar o nome, tem um método para setar o nome, tem uma variável de velocidade, um método para pegar a velocidade e para definir a velocidade, certo? Tem um engine, né? Um motor, ou seja, uma variável que é do tipo motor. E eu tenho também os métodos gets e sets para esse método, tá? E eu tenho aqui, por fim, o método start engine, né? Ou seja, ligar dispositivo de transporte, né? E eu tenho um carro, né? A classe carro, que vai estender do dispositivo de transporte. Então, um carro ele pode ter um nome, né? Ele pode ter velocidade. Um carro tem um motor, né? E o carro tem um método ligar o carro, né? Start engine. Então aqui eu vou substituir o método Start Engine porque o carro ele vai ter um modo específico para ligar o motor, né? Então o carro é um meio de transporte e também sobrescreve o método Start Engine, né, da superclasse. Então até agora tudo certo, né? Tem algum problema de modelagem aí? Hein? Pensem um pouquinho. Até agora está tudo certinho, né? Agora vamos ver aqui esse outro exemplo. Eu quero inserir a bicicleta. A bicicleta ela é um meio de transporte? É um meio de transporte, né? Ela pode implementar o método Start Engine, ou seja, a bicicleta ela vai ter esse método aqui, mas a bicicleta ela não tem motor, né? Então assuma que é uma bicicleta convencional, né?
não é uma bicicleta elétrica, por exemplo, né? Então, eu não consigo inserir a bicicleta porque vai dar conflito aqui com esse método, vai ser um método vazio, né? Que eu não vou, vai estar lá ocupando espaço sem eu poder utilizá-lo, né? Vai ficar uma modelagem errada, né? Porque você vai ter meios de transporte e o meio de transporte tem o método ligar motor e a bicicleta herda disso aqui e a bicicleta não tem um motor. Então fica bastante estranho, certo? Então como é que eu posso melhorar essa modelagem, né? Eu vou definir aqui a classe meio de transporte, né? Dispositivo de transporte, que vai ter somente um nome e a velocidade. Então, nome e velocidade são atributos que são representativos do meio de transporte, né? Ou seja, eu não estou especificando demais como eu estava fazendo anteriormente com o Start Engine, né? O segundo passo, eu vou definir aqui uma classe que são dispositivos sem motor, né? Ou seja, eu tenho um dispositivo sem motor e tenho dispositivos com motor, né? Então, no dispositivo sem motor, ele vai herdar do dispositivo de transporte porque ele tem um nome e tem uma velocidade. E ele vai ter um método próprio aqui que vai ser iniciar movimento, né? Já que nos dispositivos com motores, também vai estender aqui do dispositivo de transporte, e aqui eu vou ter os atributos que são referentes somente a essa classe, né? Aos dispositivos que possuem motor, né? Que é o objeto motor, que é o Start Engine, etc, né? E também aqui na quarta etapa eu vou ter a classe carro, né? Que vai fazer uso dessa modelagem aqui, que ele vai estender dos dispositivos com motor. E ele vai sobrescrever o método Start Engine. E eu vou ter também a bicicleta, que vai estender os dispositivos sem motor. E ele vai implementar aqui o Start Move, né? Então, a gente vai ter aqui, né? Transportation Device, né? Vai ser essa superclasse aqui. Embaixo dela a gente vai ter aqui os Devices with Engine, não é isso? E aqui a gente vai ter os Devices without Engine, não é isso? Então a nossa modelagem ela começou a ficar mais bem feita, né, comparado com aquela anterior, porque agora os elementos eles estão com uma alta coesão, né? Então, quando eu removi essa parte do motor do meio de transporte, eu aumentei a coesão da minha modelagem, né? Porque somente tem motor quem os dispositivos com motores, né? Então, em meio de transporte só tem as coisas que são referentes ao meio de transporte, tá? Bem, pessoal, isso foi o princípio da substituição de Liskov. E é isso, pessoal. A gente vai encerrar por hoje essa aula. Mais uma vez, obrigado. E na próxima aula a gente continua com esses outros dois princípios, tá? A interface segregation e o dependency inversion, tá? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.